E aí, galerinha, segundão, como prometido, voltei aqui para mostrar os exemplos para vocês, tá? Para ajudar vocês a responder a atividade lá que eu passei para vocês. E assim vocês dão uma olhada, ver como é que fica. Vejam só, o exemplo diz o seguinte: uma placa metálica, certo? Uma placa metálica de massa 0,300 kg. Vou colocar aqui as informações. É importante quando a gente estiver resolvendo uma questão, colocando as informações que nós temos para depois ver como vamos utilizá-las. Tá? Então, uma placa metálica de massa 0,300 kg sofre um acréscimo de temperatura. Olha só que interessante. Ela sofre um acréscimo de temperatura de 30 graus Celsius. Olha só. Galera, se é um acréscimo de temperatura, é porque a temperatura ela variou 30 graus Celsius, ok? Então o nosso ΔT é 30 graus Celsius, beleza? Em sua temperatura. Isso aconteceu quando ela absorve 9.000 joule de calor, tá? Então, a quantidade de calor que ele obteve aqui foi 9.000 joule, certo? Tudo bem até aqui? Pronto, de calor. Ele quer que a gente descubra qual o calor específico desse material. Lembrando que o calor específico é aquele Czinho minúsculo, tá? O Czinho minúsculo ele quer que a gente encontre. Tudo bem? Então essas são as informações. Aí lembrem-se que eu falei para vocês. Quando a quantidade de calor for dada em joule, eu tenho que trabalhar a massa em quilogramas, tá bom? Por isso que a questão já deu bonitinha, em ordem, desse jeito, só para a gente calcular. Beleza. Professor, por que você vai usar essa fórmula aqui? Ó? Calor específico, Czinho minúsculo, tá certo? É igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Por que você não utiliza essa fórmula, professor? Gente, eu poderia utilizar essa fórmula, sim, tá? Por quê? Porque tem as mesmas informações. Eu tenho a quantidade de calor, eu tenho a massa, que é o M, o Czinho, que eu estou procurando, e a variação da temperatura está aqui também. Por que eu resolvi usar essa daqui? É a mesma fórmula, só que está manipulada. Está com uma pequena manipulação. Como assim, professor? É como se eu tivesse isolado o C, tá? De um lado, e todo o outro que estava multiplicando, o N e o ΔT, teria ido para o outro lado dividindo o Q. Então é a mesma equação, só é formulada de maneira diferente. Como eu apresentei para vocês no vídeo anterior, tá certo? Então vocês percebem que é a mesma forma, só fica melhor para a gente manipular ela utilizando essa daqui, tá ok? Nada de diferente. Então vamos lá. Para a gente calcular esse calor específico que a gente tanto busca, vamos substituir então. Beleza? Isso vai ser igual a quê? O que? Quantidade de calor aqui disse 9.000 joule, dividido pela massa. A massa foi quanto? 0,300 quilogramas vezes a variação da temperatura, 30 graus Celsius. Professor, por que você está colocando essas medidas tudo aqui? Não, só para vocês entenderem um pouquinho melhor e no final como é que vai ser a resposta, tá bom? Então, temos isso. Claro que o cálculo você vai usar só os números. Então, vamos lá. Para eu dividir isso daqui primeiro, vamos multiplicar aqui embaixo para poder para ficar melhor a compreensão, né? Então, vou repetir aqui. Eu posso 9.000 joule, tá? Eu vou multiplicar aqui, ó, 0,300 vezes 30, tá? Resolva aí, usando essa multiplicaçãozinha básica, obtivemos 0,300 vezes 30 vai dar 9, tá certo? Ou seja, 9 kg por vezes graus Celsius. Então essa é a resposta 0,300 vezes 30, tá ok? Então, resolvendo isso daqui, temos o quê? 9.000 dividido por 9, pessoal. Ah, tá fácil, né? 9 dividido por 9 é 1. Então, acrescenta só os 3 zeros. Então,
Qual é a resposta? O nosso calor específico nessa barra metálica é igual a 1000 joule por quilogramas graus Celsius. Tá certo? Então, é essa a nossa resposta desse exemplo número 1. Ok? Então, substituímos valores, vocês viram, colocamos, fizemos multiplicações, divisão e encontramos os resultados. Ok? Então, não é tão difícil. Tá? É só a gente entender o que significa a quantidade de calor, o que significa a massa, a variação dessa temperatura e o calor específico. Vamos agora para a segunda questão, para ver como é que fica. Passando aqui no meio de vocês. Vamos lá. A segunda questão diz o seguinte. Ó, aquecem-se 20 gramas de água. Ou seja, 20 gramas de água, a gente já sabe. Eu vou dividir aqui o nosso quadro para a gente iniciar aqui a segunda questão. Olha só, a 20 gramas de água. Então a gente já sabe que a massa é 20 gramas, tá? Massa igual a 20 gramas. 20 gramas de água a uma temperatura inicial, olha só. Agora a gente tem uma temperatura inicial. Vamos ficar atento nisso. Temperatura inicial é de 12 graus Celsius, ok? Até atingir 60 graus Celsius. Ou seja, vou reformular. Aquecem-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius até atingir 60 graus Celsius. Então, nós temos aqui a temperatura final, 60 graus Celsius, ok? Então, nós temos isso aqui. A temperatura, dessa vez, ela não veio como variação, igual já foi dada no primeiro exemplo. Né? Aqui a gente vai ter que fazer uma coisinha de diferente. Ele quer que a gente determine agora a quantidade de calor recebida por essa água. Quantidade de calor, que é o quê? Ele quer que a gente descubra o que é isso. O que é quantidade de calor, tá bem? Então, mas só que ele deu um dado interessante. Ele deu o calor específico da água. Ah, que legal, né? Ele já deu o calor específico, a gente não precisa procurar. Ele já deu o calor específico da água, Czinho menor. Quanto que é, professor? É 1. Então, esse valor aqui, ó, calorias por graus Celsius. Esse 1zinho aqui é o calor específico da água, ok? Então, geralmente, nós vamos utilizar esse calor específico para a água, porque vai sempre se aproximar a esse número, tá? Então, a gente já sabe que o calor específico da água é aproximadamente 1 calorias por graus Celsius. Então, fica aqui como dica para as próximas questões. Então, tenho todas essas informações. Ah, professor, você trocou a fórmula agora. Eu troquei a fórmula. Por quê? Poxa, eu quero saber a quantidade de calor. Então, a fórmula que fica mais interessante para mim é essa. Eu tenho a massa. Tem um calor específico, tem uma variação da temperatura, eu vou utilizar essa fórmula do que macete. Olha só, não esqueçam, para vocês memorizarem essa fórmula. Que macete é justamente a fórmula que a gente vai utilizar, que é a equação fundamental da calorimetria. Então, resolvendo essa questão, utilizando essa fórmula, como eu disse para vocês, tem um porém, né? Tem duas temperaturas, uma inicial e outra final. Para eu saber a variação dessa temperatura, o que é a variação da temperatura, amigos? Olha só, é nada mais do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Quanto que é a temperatura final? 60 graus Celsius menos temperatura inicial, 12. Fazendo essa subtração aqui, pessoal, 60 menos 12 vai dar igual a quanto? 48 graus Celsius. Pronto. Isso daqui é o quê? A variação da temperatura. Então, eu vou utilizar isso daqui na fórmula. Tá certo? Olha só como é que vai ficar. Que eu estou procurando. Agora eu fiquei sem espaço aqui. Não sei se vai ficar bom para vocês aqui embaixo. Mas eu vou apagar aqui a questão número 1. O exemplo número 1, tá bom? Então, vamos lá. Para concluirmos. Então, usando a fórmula, que
é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Quantidade de calor que eu estou procurando é igual a massa, 20 gramas. Aí vocês percebem, né? Como eu falei para vocês. 20 gramas. Por que está em gramas e não em quilo, professor? Porque aqui, olha só, o calor específico é de calorias, tá? A medida é calorias. Se fosse joule, a gente teria que utilizar como quilogramas, tá bom? Transformar isso em quilo. Então, 20 vezes o calor específico, ele deu, que é 1, vezes a variação da temperatura. Olha lá, 48. Então, nós temos aí 20 vezes 1 vezes 48. Fazendo esse cálculo aí bonitinho, gente. Faça aí rapidinho. 900 e... Como? Isso, exatamente. 960 calorias. Que é igual a 960 calorias. Tá certo? Professor, por que eu sei que é em calorias? Olha só, vocês prestem atenção aqui no calor específico. Ele deu calorias por graus Celsius. Ou seja, calorias é o quê? É a quantidade de calor. A gramas é a massa. E a temperatura em graus Celsius, como já disse, é a temperatura. Tudo bem? Então esses são os 2 exemplos que eu tinha para vocês. Tá certo? Então qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp, pergunta no Google Sala de Aula. Ou aqui, qualquer dúvida aqui também no nosso canal. A gente está tirando. Valeu, abraço e até a próxima. Estamos juntos. Fiquem em casa, usem máscara quando precisar sair.